Mas o meu filho sofreu muito, irmãos, muito. Porque o meu marido nessa época era diácono, e aí eu batia muito no meu filho. E é isso que eu quero. Chegou um absurdo que o meu filho não podia dormir no culto. Ele não podia botar a cabeça no ombro da professora, porque eu ficava louca. A igreja no centro de Governador Valadares, ela era revestida de plástico preto, porque chovia dentro. Na região de Minas Gerais, principalmente nessa região do Vale do Rio Doce, não se chegava nada. Era tudo escondido. Mas era um escondido, irmãos, ele muito bem escondido. Ao ponto das pessoas serem caladas, e era sigiloso a pressão que era feita, você não podia perguntar nada na porta da igreja, porque você estava com opressão. Meu clamor subiu ao céu, e Deus me libertou de um ditador cruel, e hoje livre estou. Aceita é Maranata, o ditador é Gedeuti. Estou livre da chibata que me afligia ali. A paz do Senhor, irmãos. Hoje estamos aqui no canal Maranata Anátema com uma convidada muito especial, Lena Bretas. Eu já conhecia pelos comentários no YouTube, uma grande apoiadora do canal, e sempre eu e o Solo, nós conversávamos sobre ela, falava que mulher inteligente, né? Uns comentários inteligentes, uma mulher lúcida. E, finalmente, né, Lena nos procurou, então, alguns dias atrás, e falou comigo pelo WhatsApp, nós marcamos para hoje, né? Hoje é terça-feira, dia 27 de agosto de 2024, e essa conversa nossa vai entrar daqui a alguns dias, então, no canal Maranata Anátema. Lena, você pode, então, se apresentar aqui para o canal, para os irmãos, se você quiser dizer da onde você é, sua cidade, até sua idade, se não quiser, não precisa também. Fique à vontade, Lena. Ei, meus amados, boa noite. Como vão todos aí do canal? É com muita honra e prazer que eu estou aqui dialogando com essa grande amiga, essa serva de Deus, a irmã Roseli, e eu quero agradecer já de antemão a oportunidade que vocês, o pastor Solo e você, Roseli, está me dando em falar aqui no canal. Eu me chamo Lena Bretas, eu sou da região de Governador Valadares, Minas Gerais. Eu não sei se eu acho que você conhece, aqui é a cidade do voo livre. Então vem muita gente do mundo inteiro vir aqui soltar na pedra, que é em frente aqui à minha casa. Um dia eu vou passar um filminho para você ver, que é chamada Ibituruna, que é um lugar ideal para soltar de paraglider, de asa delta. Então aqui é uma cidade conhecida mundialmente. Eu tenho acima de 50 anos já, viu? Tenho 2 filhos, tenho o Ian de 20 anos, a Mel de 15 que fez agora, e eu sou uma pessoa bem alegre, bem sorridente, falo muito, eu me senti bem à vontade, tenho me sentido à vontade de conversar com vocês. Amém. Pode falar mais, pode continuar. Eu trabalho atualmente, a vida inteira fui paralelo, eu sou socióloga, fui professora de geografia e história, mas aprofundei na sociologia e trabalhei a vida inteira paralelo com maquiagem, cabelo, produções e beleza e salão e etc. Faço esse trabalho aqui agora, depois que eu já me aposentei do outro cargo. A minha cidade é uma cidade muito pequena, mas ao mesmo tempo muito conhecida, e nós estamos casados aqui, meu esposo chama José Cavalcante Bretas, nós estamos casados há 33 anos, eu me casei aos 23 anos de idade, e estamos aqui na luta junto com os irmãos. Você já é avó, Lena? Não, ainda não. Ainda não. Então, irmãos, uma coisa muito curiosa da minha, já até dei entrevista para outros canais, é que eu fui mãe aos 40 anos.
Eu tive o meu primeiro filho com 36 e tive a minha segunda filha, que eu não esperava tê-la, com 40 anos. Hoje a minha filha fez 40 anos. Aí a minha filha fez 15 anos em junho. E estou muito feliz por isso. Então, eles, de vez em quando, eles me pedem uma entrevista, porque naquela época, quando eu fui mãe, não era tão comum ser mãe com 40 anos. Hoje em dia é bem comum, né? Até mais, né? Até com mais idade. Helena, você então foi da seita Maranata, né? Você entrou na seita, parece que você ainda era jovem. Como que foi, hein, Helena, essa história? Você pode contar aqui pra gente? Vamos contar do início. A minha família era uma família composta de evangélicos. A minha família não foi uma família que passou por a transição de uma outra religião. A minha família a vida inteira foi de neto, bisnetos, avós, tudo evangélicos. O meu avô, ele fundou muitas igrejas, inclusive a primeira igreja batista de Governador Valadares foi fundada pelo meu avô, e a de Teoflotone também, que é uma cidade aqui perto. Eles sempre abriram igrejas. Minha mãe foi criada nesse mundo de ir para as praças com aquela caixinha de som e cantar. E ele era regente de coral, ele conhecia muito de música, tirava assim a música, e eu cresci nesse ambiente. Só que a minha mãe casou com um homem que não era evangélico, depois ele foi para a igreja, aí na época que ele estava na igreja, que foi meu pai, ela se casou. Ela era praticamente filha única, ela teve uma irmã com uma doença rara, que veio a falecer com 23 anos também, e a minha mãe ficou sozinha, só ela de filha. Com isso, a minha mãe teve 5 filhos. Nós somos 4 mulheres e um homem. Todos vivos. Nesse meio tempo, né, já crescidinha, com a minha mãe ali acostumada, nós éramos fundadores de igreja batista, então nós tínhamos uma igreja batista aqui no nosso bairro, e que é uma igreja que começou assim, bem com aquela luzinha bem pequenininha assim do lado de fora. Eu me lembro quando criança, eu indo no escuro, com ela indo para a igreja, e nós éramos obrigados a ir na quarta-feira, no domingo, de manhã, no domingo à noite. Fui crescendo ali naquele ambiente, fui crescendo e escutando aquelas coisas. Então, os versículos que são gravados na minha cabeça é dessa época. E hoje passa um filme na minha mente, um dos motivos que eu queria conversar com vocês e falar que o meu testemunho não é só sobre a seita, mas sobre um resgate que Deus fez na nossa família. Pois bem, no ano de 1985, eu já tinha feito 15 anos, eu tinha feito 15 anos na igreja batista, aqui perto da minha casa. No ano de 1985, a minha família foi muito abalada, porque a minha mãe, quando eu era pequena, eu cresci com a minha mãe tendo um problema sério. Minha mãe tinha uma doença que chamava a doença do trigêmeos. Nós temos 3 nervos aqui, um deles dá choque na face. Naquela época não existia cirurgia para isso. Quando começou a ter cirurgia, minha mãe foi um dos primeiros casos no Brasil de fazer essa cirurgia. Aí você encapa o nervo do meio. Então, minha mãe teve um tumor na têmpora direita e esse problema. Então, minha mãe fez 2 cirurgias na cabeça, uma aqui e uma aqui para poder encapar. Nesse tempo, minha mãe muito frágil, eu lembro, nosso pequeno, mamãe tomando remédios para convulsão muito, e ela vivia dormindo, muito cansada, muito dor de cabeça, e eu era muito... Ela olhava, mas a gente não tinha minha avó que cuidava praticamente. E a minha mãe tinha um casamento disfuncional. Por que eu estou falando isso? Porque você vai entender depois por que as pessoas caem na seita. Aí, nesse meio tempo, meu pai muito, muito agressivo e descompensado, a gente foi crescendo, depois ele foi trabalhar fora de Valadares, e com isso a nossa vida foi começando a ficar um pouquinho mais normal. Aí a minha mãe sarou e ficou com sequelas, um lado do rosto dela é dormente, ela teve algum probleminha na vista, ela tem um ouvido que é surdo, mas o resto foi levando as coisas. Nessa época, nesse tempo todo que a minha irmã, com essa família disfuncional, eu tenho uma irmã mais velha, que ela é muito amorosa, aí ela foi procurar um lugar. Então, as pessoas que estavam na Igreja Batista, que tinham um sentimento renovado, elas foram procurar um lugar para orar, e começaram a orar com um grupo.
E esse grupo era o grupo que se tornou mais para frente composto pela Igreja Cristã Maranata, que tinha esse nome. Mas eles eram muito unidos, oravam, então nessa época ela pegou os remédios da minha mãe, jogou no lote do lado, achando que a minha mãe... Porque Deus prometeu que a mamãe estava curada e tal, e ela jejuava muito ali, eu via ela chorando, mas ela muito alegre e tudo. E nós temos que fazer um levantamento que... geralmente essas pessoas, essas famílias desestruturadas financeiramente, minha mãe era remo de família, trabalhava 3 horários na escola, e a gente só via a mamãe de manhã ou à noite, a gente não via a mamãe muito bem. Nessa época foi todo mundo, ela foi falando disso, falando, mãe, você tem que ir, Helena, você tem que ir, mãe, leva as meninas, eu tenho uma irmã mais nova do que eu, 2 anos mais nova que eu, leva, aí era longe, depois abriu uma aqui perto da minha casa, e nós fomos para lá e lá ficamos. E aí começou a minha vida com 16 anos, dentro de um regime. A minha mãe de vez em quando me levava para uns cultos na Batista do Calvário, nessas igrejas renovadas que tinha tarde da unção, óleo santo e tudo, e passava óleo na minha cabeça. Eu fui crescendo muito ali, eu era mais assim também. E os anos foram se passando, minha mãe ficou, minha irmã ficou, eu fiquei, o meu irmão já não morava mais. Helena, todos da família foram para a seita Maranata? As minhas 3 irmãs, a minha irmã, eu tenho uma irmã que é surda, de pequena, de nova, né, ela perdeu a audição por um tumor também, e aí essa minha irmã, hoje ela é professora de Libras de faculdade, mas naquela época ela foi com a gente também, onde a gente tinha que levar a pessoa. E ali a gente ia traduzindo e tudo, mas ela foi aos poucos, fomos 3 irmãs, eu e mais 3, então somos 4 irmãs. A então irmã mais... Você conhece Libras também? Conhece? Sim, sim. Tá. Eu não falo muito fluentemente porque eu estou afastada. E a psicopedagoga pediu que nós ficássemos ainda nesse meio termo para fazer a transição da minha irmã. Falar com quem ouve, com os ouvintes, e também entender o que ela fala. Então, nós estamos no meio termo. Não afundamos completamente, já afundei muito, assim, de penetrar bastante na comunidade de estudos, mas depois eu não tive mais tempo para me dedicar, por ter filhos e trabalho, essa coisa toda. Mas a gente está sempre junto, eles estão sempre tentando comunicar, agora entender a gente entende muito bem, e é isso. Interessante, né? Aí você ficou na seita Maranata e ali parece que você foi instrumentista. Aí logo, meu avô deixou uma herança para nós, que foi essa questão da música, e ele deixou um violão para mim, inclusive a minha filha fez aniversário de 15 anos, tocando no violão que meu avô deixou, um violão de quase 70 anos. E esse violão foi tocado por mim, hoje é tocado pela minha filha. Aí a gente começou aquele negócio de aula, e eu era muito amiga do filho de um pastor de Vitória, e esse filho do pastor, ele sabia tudo de música por ouvido, e ele começou a me ensinar, e ele ensinando, eu desenvolvi, aí eu comecei com aquelas rezinhas, com aquelas notinhas, depois realmente me desenvolvi. Mas antes de eu entrar na seita, eu estudei com a Raquel, que eu não era ainda da igreja Maranata, mas eu estudei com a irmã da Luzia, que era professora de piano, clássico, tradicional. E eu fiz muitos anos, até quando a minha mãe não conseguiu mais pagar, eu também saí e acabou que eu reverti para outra coisa, que foi tocar violão. Nessa época, a Igreja Maranata só se escutava tudo de ouvido, não existia música, teoria musical, né? Então a gente aprendeu, tudo que aprendeu foi com pelo ouvido. E aí fui, daí a pouco já estava passado um tempo, desenvolvi muito rápido, passado um tempo eu praticamente assumi o louvor da igreja junto com algumas meninas da minha idade, junto comigo, e ali nós crescemos, e ali nós começamos a namorar, e nessa época eu não podia namorar com ninguém, né, porque lá nessa época aqui na nossa cidade, eu não sei, nos outros lugares não podia namorar, e só podia orar, aquele negócio todo. E eu vendo as minhas amigas casando e tudo, e eu fui também, comecei a dar um focozinho sobre isso, né? 17, 18, 19, 20, 19 anos eu já estava bem disposta,
e tal. Mas tive pouquíssimos, tive 2 namorados apenas, 3, na verdade, que aí foi o meu marido, mas é aquela coisa de mais oração do que namoração, né? Naquela época batia o terror em nós, a gente não podia pegar na mão, não podia sair, eu não podia fazer nada, e como eu tinha passado já a juventude toda lá, eu achava que isso é que era o certo e que os restos eram errados, né? O primeiro namoro Só uma coisinha aqui, Helena. Você entrou na Maranata com 16 anos, você já havia estudado música antes de ter entrado ou depois que você entrou? Antes, eu comecei a estudar piano, eu tinha por uns 12 a 13 anos. Ah, tá. Aí eu fui estudando. Sabe que eu fiz 3 anos de piano? Dos 11 aos 14 anos. Perfeito. Quando eu cheguei na Maranata, eu falava assim, que gozado, eles tocam assim, sem ter método. Como que pode tocar sem ter método? Sem olhar nota, né? Nota musical, né? Então, eu achava estranho. E nós não tínhamos condições de comprar um piano, e eu deixei a igreja batista, não aguentava ir lá, ficar tocando naquele órgão, que eu não dava conta daquilo, e depois eu desviei minha atenção daquele negócio, porque quando você cai na Maranata, você foca para outras coisas, né? Aí, nesse meio tempo, minha mãe tranquila, porque nessa época minha mãe descansou, porque eu vivia em igreja, eu e minha irmã vivia igreja, seminário, seminário, trabalho, e vai, toma banho e volta, e vai, e aquele negócio nem parava em casa praticamente. Daí na Maranata você começou a tocar teclado, então, ou violão? Violão primeiro, aí depois teclado. Ah, tá. O violão é o básico, né? Depois toquei bem mesmo, bastante tempo, até de certa forma bem. Depois eu fui me afastando mais para frente quando eu tive meu primeiro filho. Ah, tá. E você chegou a ser professora de criança, alguma coisa assim, lá dentro também ou não? Sim, como eu dava aula fora, né, eu dava aula e às vezes eles me chamavam para tomar conta de louvor das crianças, dar aula para as crianças e tudo, mas assim, eu não engajei muito na estrutura disso não, porque o louvor tomava muito tempo da gente, toma muito tempo. Muita dedicação, muita dedicação. Nesse meio tempo eu casei, né, assim, aí foi esse negócio de louvor, aí comecei a namorar com um filho de pastor lá, mas ele era irresponsável demais, e naquela época não se incentivava a estudar, as pessoas não estudavam, irmãos, as pessoas não estudavam. Eu lembro que aí eu tive uma proposta de fazer o curso de magistério e o curso de administração juntos, que uma época o governo deu os 2. Você podia estudar um de manhã e um de noite. Para quê? Eu fui levar para sala da consulta. Aí falaram um tanto de dom lá, que eu ficava suada, que eu ficava cansada, que eu não dava conta, que eu me afastava de Deus. Então eu fiz magistério, larguei a administração. Aí depois que eu fiz o magistério, eu voltei a fazer administração de empresa técnico. E depois deixei para lá. Aí fui seguir a minha carreira de salão. E depois eu fui dar aula, depois fui fazer concurso, eu fiz concurso de sociologia para a prefeitura, depois eu fiz concurso como professora, e fiquei como professora, continuando com a minha vida de salão. Aí depois a vida do professor foi ficando muito difícil, eu tive minha primeira filha, meu primeiro filho, eu estava dando aula ainda, e tive minha segunda filha. Quando eu tive minha segunda filha, eu optei afastar proporcional. E fui seguir minha outra carreira. Nesse meio tempo aí, quando eu estava namorando, me dedicando à igreja, ia para trabalhos fora, para a senhora ter ideia, nós abrimos não sei quantos trabalhos em bairros que nem tinham estrutura ainda de bairro aqui. E aí toda a Lena, porque a Lena era solteira, a mãe aceitava, e eu vivia por conta disso, meus sobrinhos, porque eu também tenho sobrinhos, todos que tocam também, então a herança do meu avô foi perpetuando aí. Eu tenho 5 sobrinhos, todos os 5 tocam. E aí, uns abandonaram, né, e outros seguiram. Mas aí a gente queria para todo o trabalho que ia. Aí depois eu comecei a namorar, e aquele negócio todo, aí eles começaram a botar ele num trabalho e eu em outro.
E aí lá começou esse negócio de os namoros estavam bem velados, né? Aqueles namoros bem vigiados. E eu não entendia muita coisa, mas a minha mãe, tranquila, muito tranquila, apesar de ter vivido uma vida muito opressora, minha mãe sempre foi muito jovem e muito tranquila. Mamãe brincava até 70 e poucos anos de queimada na rua com a gente. Passado um tempo, minha mãe acompanhava a gente quando não dava, não, minha filha, pode ir, para trabalho tal, pode ir, para não sei o que, pode ir, e aí a gente ia. Sempre acompanhada de esposas de pastor, né? Isso aí a gente não pode negar, nunca fui para lugar nenhum, apenas com homens, você sabe que não podia sentar na frente do carro, não podia pegar carona com ninguém que não tivesse uma mulher envolvida no meio e ela fosse mais velha do que você. Isso aí eu não posso reclamar. Mas aí eu estava sempre, tinha uma amiga minha, nós éramos amigas de infância da Igreja Batista, que fomos para lá, ela namorou primeiro que eu, casou primeiro que eu, e naquela época que a gente namorava, você não podia dividir nem a sombrinha. Estava chovendo, abria a sombrinha. Se você colocasse, ele colocasse a mão no seu ombro para dividir a sombrinha, o nosso amigo que nós estávamos conversando chamava a gente, era o pastor master aqui, né, que quando ele passava todo mundo tinha medo, ele chamava a pessoa no outro dia e falava. Então, um casal de namorado não podia conversar na praça, não podia. Você não podia sentar na varanda da sua casa, não podia conversar. E assim foi. Então, esses casamentos dessa época, de 33 anos atrás, foram uma leva de mais de uns 15 casamentos da igreja, assim, tudo nesse mesmo naipe, nessa mesma situação. Então a gente foi, não se falava de vida de casado, de vida sexual, não se falava de nada. E como nós estávamos nesse sistema, a gente também não tinha como perguntar e não falava, e os pais também naquela época eram assim, né? Fomos um tirando a dúvida do outro e vivendo ali como dava. Nesse meio tempo, quando eu era solteira e tudo, a nossa família tem uma casa de praia na Bahia, e toda vez que eu ia para essa casa de praia, adivinha? A primeira vez que eu fui, assim, assim, depois de converter, porque a gente ia antes, né? A vida inteira nós fomos criados em praia. Mineiro, você já viu como que é. Então, a gente, desde pequenininha, a gente foi criado em praia. Quando eu fui para lá, a primeira vez que eu fui na praia, depois de ter entrado eu chamo lá desculpa, eu vou dar uns nomes aqui, uns codinomes de campo de concentração. Depois que eu fui para o campo de concentração, eu não sabia. Aí eu fui a primeira vez, fiquei no banco. Aí sempre eu fiquei no banco, porque eu tomava sol, nadava, porque eu fui nadadora, aqui de clubes aqui, e aí eu entrava dentro do mar, queimava, aquele negócio todo. Passado um tempo, fui acostumando com aquilo, eu esperava no banco clarear para voltar a tocar aquele negócio todo. Quando eu comecei a namorar e tudo aí, aconteceu que eu não sabia. Uma vez eu viajei com um namorado, com a irmã dele, esse filho de pastor. Depois ligaram para mim onde eu estava, falando que se eu voltasse com ele no trem, que ia dar problema. A irmã dele teve que voltar comigo, eu vim embora para casa. Só que eu cheguei em casa e falava assim: mãe, eu não entendi, eles não explicam o porquê das coisas. Mãe, eu ficava assim, eu era muito bobinha, não sabia de nada. Ficava assim, uai, mas eu não fiz nada, estava dentro da casa do pastor lá, por que que... Aí a pessoa que chegava perto da gente, que era a responsável pelo jovem, falava assim: não, mas é porque não pode, tem não sei o quê, pererê-pepê. Eu não entendi, também não perguntava, por não entender, eu não perguntava, não entendia também, porque eu não perguntava e ficava por isso mesmo. Aí eu cheguei a namorar com esse meu esposo hoje. Na Igreja Batista eu ainda não tinha, minha mãe não deixava, né? Só podia namorar com 18 anos. Aí na Igreja Maranata, quando eu fui namorar com esse meu namorado, aí beleza, com esse meu marido, eu fui inventar de viajar. Quando eu fui viajar para a praia, assim, aí sempre tinha alguém que estava vigiando aquele negócio. E a gente não saía praticamente sozinha. Aí a gente saía na praia, aquele negócio todo. Quando eu cheguei aqui, teve reunião do grupo de intercessão, dizendo que a gente tinha feito alguma coisa. Tudo assim, suposições. Aí eu falei assim, eu vou negar até o fim, porque eu não fiz. Aí eu falei, se vocês quiserem, eu chamo meu pai e minha mãe aqui, porque eu estava lá com meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, todo mundo junto, nós estávamos lá. Então. Aí parece que eles foram
meio que despistando, e a coisa ficou no esquecimento. Passado um tempo também, terminei com ele, porque eu estava tendo problemas de... Era uma família que tinha nome aqui em Valadares, como a minha família é uma família humilde, aí aquele negócio, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais mexer com isso. Deixei ele para lá e tal, mas depois nós voltamos, aí realmente o pessoal me respeitou, casamos. Aí com 23 anos casa-se a Lena com o José Cavalcante. E o José nessa época solteiro, dentro da igreja Maranata também, ele se converteu lá, e ele vivia um problema também familiar muito sério, pai alcoólatra e com grandes problemas de uma família disfuncional. Ele ficava no Manaim durante um mês inteiro de férias. Ele fez toda a instalação elétrica, ele era engenheiro, e ajudou a fazer as caixas d'água, e tudo ele ficava lá. Ele dormia lá. Ele ganhou para isso ou não? Ele ganhava? Claro que não, não se falava nada disso, não. Era adoração e a doação completa do seu ser, tipo, de dedicação para aquele lugar santo, né? Aquele lugar santo. Foi um perfeito voluntário. E ele, assim, nessa época a gente não tinha muita noção, e ele adorava ficar lá, porque também era uma forma dele fugir da família, né? Difícil. Com isso nos encontramos, ele vivia muito aqui em casa, porque aqui em casa era uma família de baiano, uma família muito... Tudo estava bom, gostava de comer aqui, gostava de ficar aqui e tal. Ele ia embora porque não tinha jeito, tinha que dormir. Tinha um diácono que morava na esquina, na frente, que escutava o carro dele ir embora, então tinha a hora certa para ele ir embora. Esse diácono, ele até pastor até hoje, ele vem aqui em casa até hoje, ele falava, eu ficava vigiando o carro do Zé sair. Aí o Zé botava silencioso no carro, não ligava o farol, ia andando até chegar num lugar, pois não, eles escutavam, porque ele morava no mesmo bairro que eu, ele mora que ele morava solteiro no bairro que eu. Bom, irmão, aí nós noivamos, casamos. E fomos viver a nossa vida, né? Mas não era a nossa vida, era uma vida de completa dedicação, porque agora você está livre e também pelos horários, né? Se tinha horário, agora não tem horário mais. E aquilo foi indo e foi crescendo, e ele também do Multilouvor, do Manaim, subimos para o Manaim, responsável disso, responsável daquilo. E passado muitos anos, aí eu comecei a fazer a faculdade. Quando eu fiz a faculdade, eu fiz a faculdade em 1995. Isso. Em 91 nós namoramos, em 95, 96 eu comecei a fazer a faculdade, e nesse meio tempo ele fazia mestrado, e não conseguiu fechar o mestrado de tanta cobrança. Ele largou a bolsa de mestrado por causa da igreja. Então foi quando eu respondo a primeira pergunta que você me fez sobre quais os prejuízos que eu tive na nossa vida. Essa foi uma das primeiras. E a mais importante também. Depois disso, ele fez uma pós, umas 2 pós, e começou a dar aula na faculdade, aqui, de informática. Ele implantou o curso de tecnólogo aqui, ciência da computação aqui, na região, na faculdade a Univale, que chama aqui. E nessa época, eu fui estudar também, e comecei a ter contato, né, com a geografia, a história, a política, ciências políticas e aquele negócio todo, e aquilo caiu. Aí eu vou fazer um parêntese bem grande aqui na nossa história, que foi, comecei a não ir à igreja, comecei a ficar cansada, comecei a ter as coisas de casa, mas ele deixava eu completamente livre para estudar, não precisava trabalhar mais. Eu larguei a escola, que eu dava aula para minha criança, aí eu deixei a escola, nessa época eu não tinha feito concurso, para poder dedicar, porque eu fiz uma faculdade muito bem feita. Nós éramos 36 alunos, formamos 6. Porque aqui era um dos cursos mais complicados que tinha, era esse curso, porque ciências políticas que tinha dentro dele dava pau em todo mundo desistia, porque era um curso que não era focado em ganhar dinheiro. Com isso eu tive uma dinâmica e o meu olho começou também a pensar, e ele me falou assim, nossa, mas agora também você não concorda com nada. Eu comecei até a discutir com ele, porque eu comecei a não aceitar mais tudo certinho, né? Já era meio faladeira.
Mas eu só piorei, embasada, né? Eu era assim, aquela pessoa. Irmã Roseli, quando eu estava naquela parte da varandinha da igreja, que eu começava a falar, eles falam, nossa, fala baixo, você fala alto. Eu falava assim, mas eu sou filha de baiano, como é que vocês querem que eu fale baixo? Eu dava uma gargalhada, meu Deus, a gargalhada da fulana. Então eu era assim, completamente ressachada, excluída, e as minhas amigas gostavam de mim por isso, e elas ficavam comigo, mas na hora que elas se afastavam. E aí eu comecei a fazer a cabeça das mulheres, gente, mas vocês vão aceitar isso, gente, mas vocês vão aceitar aquilo. E eu ficava calada, quando chegava em casa eu brigava com ele, que eu falava assim, não, pra cima de mim não. E aí ficamos assim, levando, ele ficava pisando em ovos, porque ele sabia que eu tinha uma certa razão, mas ele não poderia ir contra a direção e a cúpula daqui. Bom, Helena, só uma coisa, a gente sabe que na Maranata é bem complicado uma mulher ficar estudando, né, se dedicar ao trabalho. Minha cunhada mesmo aqui em Brasília, só para você ter uma ideia, né, vou abrir um parênteses aqui também, como você disse, minha cunhada aqui em Brasília, ela era dos Correios, e ela tinha um cargo muito alto, e ela viajava muito, inclusive ela ficava 30 dias no Japão, foi várias vezes para a Dinamarca, 30 dias na Dinamarca, às vezes ela ligava de lá, estou aqui na Dinamarca, né, e para a Europa, né, França, tudo, e a trabalho. E numa dessas viagens, quando ela voltou, ela foi disciplinada. Meu Deus! Bom, por fim, minha cunhada saiu da Maranata, meu irmão também, né, eles saíram da Maranata. E é interessante, por quê? Porque a gente sabe que eles nunca incentivaram aquilo que você falou. A mulher a trabalhar, a mulher a ser independente, a ter uma carreira, a ser uma doutora, digamos assim, né? Eles nunca incentivaram isso, né? Eu já tinha percebido isso, né? Até homens, eles não incentivam muito a estudar, né? Mas depois eles começaram a ver também, eu acho que hoje em dia as coisas inverteram um pouco. Por quê? Porque quando a mulher passa a estudar e passa a fazer concurso e passa a ter um cargo bom, ela passa a ser dizimista. E aí arrecada mais. Então, eu acho que isso é interessante para eles também, que a mulher tenha um cargo bom. E talvez hoje eles estejam vendo isso com outros olhos. Não, você que deve saber melhor do que eu, você saiu em 2019. Mas eu, na minha época, né, daí eu lembro que em 85, quando eu vim para cá, que eu entrei na Polícia Federal, eu não deixei ninguém se meter nisso. Porque eu sabia de um hoje ele é pastor, mas ele era diácono na época, e ele tinha entrado como delegado de Polícia Civil aqui em Brasília. E veja só, ele entrou como delegado, logo depois disse que o senhor revelou lá que ele tinha que sair daquilo ali, porque ele não podia ser delegado, que isso aí não era carreira para servo. E ele pediu exoneração do cargo. E bateu a cabeça por aí. Até hoje ele bate a cabeça. Ele está com 65 anos hoje em dia. A consequência... Mas ele bateu muito a cabeça por aí. E podia estar hoje de aposentado, com uma boa, né, já, né, como delegado de Polícia Civil aqui em Brasília, tudo. Então a gente sabe que eles não incentivam muito, principalmente as mulheres, né? A ter uma carreira, a ser uma professora, alguma coisa assim. Não sei se você sentiu isso na pele nessa época, né? Nessa época, o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a engravidar muito cedo, e o meu caso não foi esse, eu levei 13 anos para engravidar. Nesse meio tempo, eu fui vendo o comportamento das pessoas, o que estava acontecendo com as famílias. As famílias estavam ficando com mulheres disfuncionais dentro de casa, só cuidando de filho, cansadas, e a situação financeira do Brasil começou a piorar, e essas famílias também começaram a ter problemas, porque esses rapazes vieram de uma situação da minha época que não estudavam. Quando eu conheci o meu esposo, ele já era muito estudante. Ele estuda até hoje. Mas, assim, nessa época, as pessoas não tinham muito isso. Tinha um negócio de tem que casar. Tem que casar de qualquer jeito.
e se a pessoa não casasse, ela ficou no paletó, que a gente chamava aqui. Nesse tempo, o que aconteceu? Os meninos foram crescendo, a demanda foi, as mulheres começaram a perceber que elas estavam ficando sem dinheiro em casa, a família começou a ficar complicada, os meninos, a demanda das crianças começaram a aumentar. Teve amigas minhas do peito, que eu tenho até hoje, que ainda estão lá, que os filhos, eu amamentava o filho delas, elas amamentavam o meu, e a gente trocava, eu tinha que dividir as roupinhas do meu filho com elas. A gente trocava isso, porque a pessoa não tinha. Aí elas alguns começaram a correr atrás de estudar, outras começaram a correr atrás de trabalhar, ou então aprender um ofício em casa que fizesse as coisas, e a coisa começou a mudar de tal forma que começaram a estudar para concurso de Banco do Brasil, Caixa Econômica, e aí começou a vir a importância do direito nessa época, eu não sei se você percebeu nessa época isso, aí começou a falar que o curso maravilhoso do mundo era só o direito. Né? Nem era medicina, porque agora é medicina, né? Nem era medicina, não era nada, era só o direito que te dava portas para você abrir. Na hora que eu falei de direito, viu, Leda? Não, a minha irmã também. E ela largou o direito, depois ela fez faculdade agora, depois dos 50 anos, minha irmã fez faculdade, depois na pandemia, de educação física, hoje ela é personal trainer, de idoso, ela trabalha com lesão de idoso com comorbidades, essas E eu com aquele negócio na Igreja Maranata, que meu marido só ia crescer se eu tivesse filho, eu não queria ter filho, e ele queria. E ele chorava muito por causa disso. E nessa época eu não tinha muita inteligência, assim, muita abertura de cabeça, eu pensava, eu não posso ser egoísta a tal ponto de pensar só em mim. Mas eu já sabia que a mulher ia sofrer quando tivesse os filhos. Ela não ia poder ter liberdade mais, foi o que aconteceu comigo. Então eu toquei na igreja até barrigudona, assim, nas serenatas, o violão assim de lado e tudo. Meu primeiro filho foi um anúncio até nos Manaíns, porque foi um milagre, eu e mais uma outra pessoa que não podia ter filho e tal, depois eu tive a minha filha. Normal. E aí foi assim, esse assunto, assim, tudo quanto a igreja que a gente chegava, tinha esse assunto, do meu filho, do Ian e tal. Bom, vamos abrir um parêntese aí. Primeira coisa, Lena, como que surgiu a seita na vida das pessoas aqui no Brasil e na situação que você estava vivendo? Irmãos, a gente precisa tecer um histórico do Brasil nessa época. A seita, ela aceita a inteligência da construção dessa metodologia cresceu no Brasil dos anos 70, acabando os anos, né, chegando próximo aos anos 70, aonde a liberdade foi estourada, então estourou fora do Brasil, estourou aqui no Brasil, aí começou o movimento hippie, e aquele negócio, vamos deixar nossa emoção, vamos morar na rua, vamos tecer sandalinha, pulseirinha, vamos cantar rock and roll. Aí nessa época surgiu o anticoncepcional, você sabe disso, e foi todo um contexto que o Brasil sofreu e estava sofrendo nessa época nas igrejas tradicionais. E o que estava acontecendo nas igrejas tradicionais? Os jovens que estavam ali, os jovenzinhos de 15, 14, 13, eles estavam completamente em busca de alguma liberdade que eles não conheciam. Nesse momento, a igreja, a Assembleia de Deus, estava estourando no norte do nosso país, veio para o Rio de Janeiro, e aquele negócio começou, o movimento pentecostal no Brasil, entre aspas, já tinha vertido, mas ele tomou uma força. E aí as pessoas começaram também a ver, porque Deus operou milagres, na verdade. E nós não podemos deixar de relatar que as igrejas tradicionais, eu queria muito fazer essa pontuação aqui com você, refletindo de uma maneira muito madura, que nessa época nós não tínhamos um amparo da igreja com relação aos problemas que a juventude estava passando. Se falava em droga, você lembra que só falava na droga, aquela droguinha razoável, que depois veio surgir outras piores, né? Mas assim, se falava de você não fumar, não ia, mas só que o Brasil estava em corrente de oposta.
E a igreja descansada em berço esplêndido, e os americanos que vieram aqui implantar as igrejas batistas, e outros também que vieram implantar a igreja presbiteriana, né, os ingleses, já estavam indo embora, deixando as ramificações aqui, as igrejas estruturadas, já como associação, e tudo. Só que eu lembro que eu ia à igreja e era tudo muito parado, era tudo muito mortinho. Então a minha mãe ia procurar um culto que a gente chamava de fervoroso, de renovado, de pentecostal, de levantar, na época nem era levantar não, mas de falar um glória a Deus, de não sei o quê, de unção e tal. Foi nesse período em que essas famílias disfuncionais foram presas pela pesca, pela rede dessas mentes muito mais argilosas do que a gente possa pensar. O adversário das nossas almas, ele se apossou de certas mentes para implantar certas coisas, que o Júnior Magalhães já deu um parecer para vocês, que vocês sabem muito bem como é que é. Depois, e com isso as famílias que não estudaram, que as famílias que os pais eram disfuncionais, essas crianças que somos nós com 15, 14 anos, estavam totalmente perdidas, apoiadas numa mãe trabalhadora e que veio nesse movimento. Passado esse movimento veio os anos 80, 85, que foi aquela crise financeira no Brasil muito grande, que você sabe como que foi, e a gente passando muito aperto. E nesse meio tempo aí, foi aonde nós caímos dentro de lá, com promessas de cura, libertação. Você vai ter um emprego, você precisa estudar, você tem que vir a Bíblia, se você não vier a Bíblia. Eu lembro que eu estava estudando o concurso da Caixa Econômica, uma amiga minha passou. Aí esse pastor master que eu te falei, ele virou para nós assim, estavam 4 jovens, ela falou, fulana não faltou nenhum culto, e passou, e vocês faltaram, vocês não passaram. Eu chorava de tristeza, porque eu era uma família de professores e não passava no concurso. Eu saberia que hoje eu não daria certo nunca para banco, né? De jeito nenhum, Deus me livre e guarde. Não aguento nem de entrada no ambiente. E Deus me resguardando disso, né? Então eu vim ter aí comecei, estudei, tive o meu primeiro filho. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu já comecei a me dedicar mais ao filho, deixar a igreja. Aí eu tive depressão. Uma depressão pós-parto, amamentando o meu filho, que eu não sabia nada do que era isso. Comecei a não aguentar ir na escola, e nesse negócio, passei em concurso, mas não aguentava ir na escola, passei pelo período probatório de licença, ele foi prorrogado, e aquele negócio todo, e meu marido trabalhando, e eu cuidando, tive uma vida razoavelmente boa, uma vida tranquila depois, e meu filho foi criando, então aí eu falei assim, não, agora eu vou trabalhar, ele estava maiorzinho, e vou deixar, e fui fazendo as coisas de salão, aquele negócio todo. Mas o meu filho sofreu muito, irmãos, muito. Porque o meu marido nessa época era diácono, e aí eu batia muito no meu filho. E é isso que eu quero falar com você. O segundo prejuízo da minha vida foi ter batido no meu filho, obrigado a ele, de machucá-lo. Mas só uma coisinha, Leno, desculpa interromper, mas a gente sempre escutava, eu escutei, porque o uso da vara, Não pode afastar a vara do seu filho. E o meu pai batia muito na gente. A minha mãe era muito brava, mas ao mesmo tempo muito amiga, mas muito brava, tinha muito medo. E eu criei o meu filho dessa forma, porque eu Zé ia lá para frente. Zé é o apelido dele, que todo mundo conhece aqui, José Cavalcante, mas o Zé ia lá para frente e o meu filho tinha que ficar, porque ele era filho do diácono, de ficar comportado, e ele não dava trabalho. Só que eu queria crianças perfeitas, eu queria que ele não fizesse nem olhar, não podiam dormir. Irmã Roseli, eu cheguei num absurdo, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falo sobre isso, porque eu choro, sabe? Chegou um absurdo que o meu filho não podia dormir no culto. Ele não podia botar a cabeça no ombro da professora, porque eu ficava louca, desesperada no banco do instrumentista. Aí eu mandava depressa de lá, só com um sinal de olhar, que ele tinha que ir lavar o rosto na água, e é na fria que tem que ser. Quando ele voltava, daí a pouco ele estava assim, olha, sofro muito por causa disso, mas já tentei, já pedi perdão para ele, assim. E aí foi,
veio a minha filha, porque eu não estava esperando, com 40 anos, eu não imaginava que eu teria filho mais. Eu engravidei da minha filha por acidente, e essa filha veio. E foi assim, aquela coisa aqui nessa região e tudo, porque era muito raro. E eu foi uma gravidez muito difícil. Eu vivia muito deitada, muito sentada, porque passava muito mal. Aí você tinha 40 anos, né? Aí com 40 anos. Aí ela cresceu, foi linda, foi assim, as irmãs foram muito bacanas comigo e tudo, eles eram até bonzinhos comigo e tudo, mas eu já comecei a sentir os sintomas, porque eu falo assim, para você que está vivendo um sistema carcerário, de sistema de campo de concentração, você não sente os efeitos às vezes na hora, mas os efeitos eles vão fazendo o seu corpo sentir, o seu corpo começa a sentir. E eu era uma pessoa que estudava a Bíblia e passei a não estudar a Bíblia, porque eu achava que ir ao culto que, infelizmente, é uma coisa tão ignorante, mas a gente é tão frágil, psicologicamente falando, nós somos de famílias tão desamparadas, às vezes, que você se apega a promessas que vai fazer você tomar um rumo na sua vida. Então, eu achava assim, eu não tinha tempo, irmãos, eu só vivia na igreja. Como que eu ia ler Bíblia? Então, eu não lia Bíblia. Eu só guardava algumas coisas, aprendi o que eles queriam e estava tudo certo. Tinha cultos aqui que a pessoa pregava 5 minutos. É isso que é o recado de Deus para hoje, tchau. Eu vim embora para casa, estava tudo certo. Meus filhos jantavam jantou por anos na porta da igreja. Minha filha saía do futebol, porque quando eu comecei a me libertar muito antes, não, você vai fazer futebol, você vai fazer balé. Comecei a fazer isso também já com a minha filha. E meu filho fazia futebol. E aí, eu saía e pegava ela do campo de futebol toda sujinha de roupinha de jogador e levava ela para a igreja. Lá eu dava comida para ela. E eles olhavam assim. Nem me batia mais. Eu já tinha certeza do que eu estava começando a entender. Mas foi passando o tempo, nós fomos mudando de igreja, abrindo igreja, mudando de igreja. Ele ficou 8 anos numa igreja, praticamente sozinho, como diz outro, lavando, passando, cozinhando. A gente lavava banheiro, cuidava, abria, fechava, cuidava de tudo, cuidava da idosa, até analfabetos, nós tentamos alfabetizar lá, e crianças e tudo, e limpeza e tal. E a igreja, irmãos, a igreja no centro de Governador Valadares, ela era revestida de plástico preto, porque chovia dentro. Pensa bem, minha filha está com 15 anos, minha filha estava com 8 anos. Uma igreja no centro de Valadares, com aquelas telhas antigas, de barro. Amianto? É de amianto, não? Não, de barro, aquelas de barrinha, uma encaixada na outra. E aí tinha que botar. O pastor botou um plástico assim, ó, dentro. Plástico preto, para poder não chover nas pessoas. A gente fazia o culto às vezes, aí depois quando colocou aquele forro de PVC, quando chegava aquela época daqueles mosquitinhos, a gente não conseguia cantar, porque eles entravam dentro do olho, no ouvido, na boca, e nada era feito. Nada era feito. Aí eu fui cansando, e eu comecei a brigar. Toda vez que a gente ia para o culto, eu brigava com ele no carro. Começamos a brigar. Chegava lá, começava a chorar. Na porta da igreja, começava a chorar. Antes de começar o culto, eu só ia para dentro da igreja na hora que já estava começando. Eu ficava dentro do carro chorando de tristeza, eu não sabia que tristeza era. Era uma tristeza. E aí o meu filho, minha filha, aí a minha filha, uma pessoa lá implicava com ela, eu chegava com ela cá fora e batia nela. E a minha filha gostava de jogar futebol, de papelzinho, de bolinha de papel na porta da igreja e tal, eu deixava. Daí a pouco um vinha e reclamava, e arrumava aquela confusão. E foi um tormento durante muitos anos. Aí depois voltei aqui para a igreja, meu marido trabalhava fora de Valadares, viajando. Para você ter ideia, uma das coisas que eu nunca esqueço, eu estava de resguardo da minha filha e meu marido num trabalho na região aqui perto. E ele ia para lá sozinho, irmãos.
me deixava aqui com a menina que chorava, porque a minha filha foi diagnosticada depois de muito tempo de um problema do colo do intestino, o intestino dela tinha uma inflamação que tem um nome, na época eu não sabia que existia essa doença, mas não era da lactose, era da proteína, então não era só lactose. Minha filha quase precisou usar aquela bolsa colonoscópica que põe aqui do lado de fora. E aí ela chorava muito, a gente não sabia o que era, então eu teria que parar de comer tudo, fiquei muito fraca e tal, mas mesmo assim ele tinha que ir para o trabalho. Ele ia, nossa, ele tinha que dormir lá no trabalho, longe daqui, não tinha internet, era tipo umas 2 horas daqui da minha cidade, numa mata praticamente, uma estrada horrível, de curva, e lá ele dormia, sabe como? E juntava-se 2 bancos, colocava um colchão no meio, ele dormia ali. Não tinha comida, tinha que lanchar enquanto tinha alguma coisa aberta. Depois, no outro dia, ele comia pão com salame, com presunto e vinha embora. Aí fazia, esperava o culto à noite. Aí chegou um ponto quando nós descobrimos que eu estava sem dormir muito e aquela confusão toda, e com depressão e cansada, eles foram e tiraram ele de lá. Mas tiraram por outro motivo, não falaram que era por causa disso, entendeu? Tiraram porque disse que ele não era apto para estar lá. Com isso, ele começou a ter decepções, né? Ele ficou por aqui. E aí começaram-se os problemas, né, problemas de começar. E lá em 2012, tem que voltar um pouquinho lá no problema, quando começou a ter o escândalo. O que eu falo com vocês do canal, que eu acho que ninguém falou para vocês ainda? Na região de Minas Gerais, principalmente nessa região do Vale do Rio Doce, não se chegava nada. Era tudo escondido. Mas era um escondido, irmãos, ele muito bem escondido, ao ponto das pessoas serem caladas, e era sigiloso a pressão que era feita, você não podia perguntar nada na porta da igreja, que você estava com opressão. Então, existia um monte de coisas levantes que nós não tomamos, igual às vezes você pergunta, às vezes o pastor Saulo pergunta, como é que pode, gente, alguém pensar nisso dessa forma? Por causa disso, irmãos, existem lugares no Brasil que não chegam nada. Como que não chega nada, irmão? Mas é nada. Hoje, com a internet, talvez sim, mas nós aqui em pleno 2012, minha filha nem sabia que existia nada disso, que existia salário, que existia nada disso, não. Que existia cartão, que existia festa, que existia viagem. Era tudo falado de uma forma como missões, daquelas missões mais sérias que existiam. Aí a minha irmã mais velha, ela já tem quase 30 anos que mora na Inglaterra. Ela mora em Londres, na igreja que o Rainer estava também. Então o meu cunhado e a minha irmã e o meu sobrinho e as minhas sobrinhas foram do grupo de louvor, tocar, e meu cunhado foi diácono e minha irmã também do grupo de louvor. Eles viram as notícias antes de nós, mas eles sabiam de uma outra forma, eles sabiam de coisas mais por dentro. Quando eles vieram nos contar, a gente não acreditou. Não é possível, você está ficando doida. Aí eu falava assim, mãe, o que aconteceu com a minha irmã? Ela chama Liliane. Mãe, o que aconteceu? Será que... olha lá, é diferente daqui, não sei o quê. Só que ela ainda continuou, né? Mesmo sabendo das coisas, mas acontece, irmãos, chegou um momento que não deu mais. Eles desprezaram o meu cunhado, desprezaram o meu sobrinho. Hoje ele é pastor da Igreja Batista de Londres, ele faz o seminário de Londres lá, ele está quase formando esse ano. E eles sofreram, mas eles sofreram com essa igreja que o Rainer está, mas eles sofreram muito. Existem muitas coisas lá dentro que ficou, sabe? Por exemplo, lá você faz o culto, mas você não tem igreja. Você tira tudo que é da igreja para outra reunião ser depois do seu culto. Entendeu? Então eles tinham que rapidinho desmanchar o esquema para depois outro culto ser assumido ali, naquele lugar. E nunca foi... E desmontar o cenário. Eles não tinham interesse de alugar um outro lugar. Porque a conta bancária da igreja era de uma pessoa. Então, assim, e tinha que envolver toda uma legalização
da situação da igreja naquele lugar, que eu não acredito que seja legalizada até hoje, para que você possa, além de ser caro, você alugar um lugar para poder você ficar lá, como igreja. Por isso que eu não entendi até hoje esse negócio aí de ter de comprar igrejas lá. Porque nunca quiseram nem alugar um lugar para a igreja se reunir. A gente viajava 2 horas para chegar na igreja. Meus sobrinhos viajavam, todo mundo viajava 2 horas. Aí chegava lá, aí você tinha que fazer aquele negócio correndo. Aí o meu sobrinho, esse que é pastor, quando eles descobriram toda, ele contava, a gente não aceitou, porque aqui não chegou nada. Então parecia que era uma coisa que estava acontecendo extra igreja. E passado um tempo, minha irmã saiu, e aí a gente foi para a Assembleia de Deus lá, e ele foi para Batista, esse meu sobrinho, e aí a gente começou a ter contato com outras culturas, né, e a gente não podia visitar lugar nenhum, você não podia ir em igreja nenhuma, pra você ter ideia, os parentes do meu marido casavam, a gente não podia ir. Aí os sobrinhos começaram a se casar, aí eu exigia que ele fosse, aí eu ia, se ele não fosse, eu ia sozinha, entendeu? Para poder não ter problema com a família. A família dele toda ficou sem conversar com ele até um bom tempo, até que ele saiu, depois ele pediu perdão para todo mundo lá e voltou a ter um relacionamento com a família normal, que é aquilo que vocês sempre aconselham aí, ele fez sem precisar de ninguém falar. Ele mesmo sentiu necessidade de pedir, ele conversava com a família, mas a família rejeitava a jeito que ele era, porque é isso que esse lugar faz, né? Com as pessoas. Você queria fazer alguma outra pergunta, assim, além de eu dar continuidade ao assunto? Lena, só tentando entender uma coisa. Então, você a sua irmã mora ainda em Londres? Mora. Mas não tem mais ninguém da sua família lá em Londres que está na Maranata? Não ficou ninguém? Ninguém. E eles conheciam, então, o Rainer, eles eram da mesma igreja do Rainer? Eu acho que o Rainer conhece eles. Tá. Eu acho assim, né, não posso falar assim, porque às vezes também quando ele começou a frequentar e via só de longe, né? Tá. Eles eram da mesma igreja. Da sua família, aí de Governador Valadares, ainda tem alguém na Maranata ou não? Ou saiu todo mundo? Quem ficou lá na Maranata ainda? Não, saíram todas as pessoas. Agora, a minha irmã, que é surda, ela ainda está frequentando ainda aqui perto, porque nós não conseguimos ainda achar uma igreja para ela, ainda tenho que te contar essa fase de mudança de igreja, que fosse, tipo assim, como que eu chego para ela e falo para ela que ela está numa instituição corrompida? É muito difícil isso em Libras. A gente fala aos poucos. A comunicação, né? É complicado, né? A minha mãe fica com medo, minha mãe já está bem idosa, minha mãe fica com medo de desestruturar ela, já que ela está assim. Então nós deixamos por enquanto, porque também o surdo ele não absorve muito as coisas estranhas. Eles creem em Deus, eles focam em Deus e deixam. Então, é bem delicado. Ela ainda está um pouquinho lá, mas ela vai conosco na hora que a gente já fala assim, vamos para o lugar tal, aí o lugar tem intérprete, entendi. Ela vai com a gente, aí eu levo comigo, aonde tem intérprete eu levo comigo. Outra coisa, Helena, com relação, que eu queria saber de você, com relação aos dons espirituais, ali dentro da Maranata, você deve ter presenciado várias pessoas orando em línguas, interpretando, com visões, com revelações, né? É o carro-chefe deles, são os dons espirituais, né? Aí você falou que certa vez um desses dons aí veio a prejudicar a sua família, né? A sua vida ali, né? Que você já contou. Assim, nessa época que a minha irmã foi para lá, né? Ela foi atrás disso, e nós gostávamos dessas coisas. Aí teve uma vez que eu estava no grupo de louvor, um pastor aqui, muito sério, na época ele foi até injustiçado, foi embora, mas tipo assim, ele tinha tido uma revelação lá que era para fazer uma determinada coisa, e essa coisa deu errado. Aí eles falaram de uma visão que vinha o anjo e vinha e botava uma espada parando aquela água, tipo, não é mais para fazer isso, porque é por um tempo.
Isso tem muitos anos. Eu já era nova, jovem, ainda nem tinha casado. E esse negócio ficou na minha cabeça. Aí depois veio a questão do namoro. Eu fiz um namoro, tive um namoro com esse filho desse pastor, e ele tinha umas atitudes esquisitas, assim. Uma vez uma pessoa quis me roubar numa praça e ele não me defendeu, ficou rindo de mim. Eu achava assim estranho, foi quando eu isolei dele. Falei, mas por que Deus não mostrou nada que ele era assim? Aí fiquei, tal, beleza. Eu quero deixar bem claro aqui para todos os ouvintes do canal, para aqueles que são unidos conosco por esta causa, e para aqueles também que vêm aqui falar coisas que as pessoas não passaram e não viveram, ou estão ainda com as escamas nos olhos, que nós cremos que Deus fala, tá? Nós cremos, sim, que Deus opera, que Deus pode te dar, sim. O que nós não cremos é que Deus fica falando a hora que a pessoa quer, todos os dias, todas as horas, fazendo e desfazendo como se Deus fosse um empregado nosso. Abraão foi visitado por Deus com revelações 8 vezes. Paulo e outros, e Pedro 2 vezes, e assim sucessivamente. Mas nós cremos, sim, tá? Nós cremos. Enfim. E tinha umas coisas esquisitas que apareciam e que a gente não tinha muito conhecimento de Bíblia, irmão, porque isso é muito cultivado nesses lugares não ler Bíblia, e a gente acha tão confortável. Outra coisa que eu quero fazer uma parênteses aqui. Irmã Celi, se hoje, com tanta rede social, com tanta informação, nós temos tanta dificuldade na leitura, você imagina isso nos anos para trás, dos nossos avós, de nós, e do início das nossas filhas, como que é difícil fazer a pessoa ler alguma coisa. Aí eu te pergunto, como ler a Bíblia da forma que ela está? Sendo que a Bíblia, a gente falava assim, Lutero tirou, aí fez, né, tiraram a Bíblia dos mosteiros, tirou a Bíblia do mosteiro, a Bíblia foi traduzida, e quem tem aí, quem quiser, eu mando o link, porque eu fiz o curso, estou fazendo, né, estou concluindo ainda, o curso de teologia online. Se você quiser conhecer a história da igreja, gente, vocês vão ver como foi difícil chegar no dia de hoje a Bíblia para nós. Uma vez eu quis dar esse estudo numa igreja, um pastor não acreditou que eu seria capaz de transmitir esse estudo, porque já existe hoje esse estudo compilado. São 8 horas de aula, então você tem que fazer por etapas. Como que fez para a Bíblia chegar até hoje? Não, irmãos, a Bíblia não é fácil de ser lida, não é fácil de ser entendida. A não ser que você use a Bíblia para o seu deleite, ou seja, ache um versículo que você gosta. Agora, o que é um conselho, meus amados? Vamos usar um pouquinho só do critério de investigação. Passe a ler a Bíblia de forma corrente. Não pule os livros, não. Leia o livro, comece pelo livro de Mateus, mesmo que você não esteja entendendo. Comece a ler pela primeira folha do livro de Mateus e siga paulatinamente. De onde você parou, comece. Irmãos, existe um estudo que se nós lermos a Bíblia 15 minutos por dia, a gente lê a Bíblia em 1 ano. Se lermos 16 capítulos por dia, nós lemos a Bíblia em 4 meses. Se você deixasse de assistir Friends, que foi uma série aí famosa, nós teríamos lido a Bíblia 4 vezes. Então, o que eu queria falar aqui? Gente, é difícil, procure ajuda. Uma das coisas que o canal veio me libertar, entre outras coisas, foi isso. Isso aqui está escrito, isso aqui, mas não é bem assim não. E olha, eu como divulgadora da história, um dia eu conversei com um professor ateu, quando eu já estava começando a atinar para as coisas, estava fazendo o curso, falei com ele assim, vamos estudar comigo a história de Israel e a história da Bíblia? Por favor, me ajude. Ele falou, ajudo. Ele era ateu e falou, eu ajudo. Então, irmãos, por favor, leem a sua Bíblia, mesmo que você não esteja atendendo, pede ajuda.
peça ajuda. Eu tenho várias amigas aqui que elas me ligam assim, Lena, mas o que eu faço? O que é isso que está escrito na Bíblia? Eu vou lá, pego. E não adianta mandar o versículo também não, irmã. Tem que mandar um versículo e tem que explicar o sentido daquele versículo. Porque as pessoas não vão conseguir. Então, isso. Agora, você imagina os jovens. Que jovens? A minha filha, por exemplo, de vez em quando fala, ai, mãe, nossa, mas esse livro é muito... Minha filha, vamos então para uma parte. Vem cá. Aí eu sento. Então, não é fácil, irmãos, ele desprender a cabeça das pessoas para ler a Bíblia, se não tem quem explique. Por isso que Esdras sentou e foi explicar. Ele não leu só. Não adiantava ler a Torá só, precisava explicar. As pessoas não estavam entendendo. E é assim que os outros também foram dando continuidade, sentando e explicando. Se não tiver quem explique, não vai ter pessoas que vão entender. E é por isso que nós caímos nesse ostracismo. Então eu queria dizer o seguinte, primeiro, nós somos presas fáceis desses lugares. Eu fui presa, porque eu estava vivendo um momento da minha vida existe um pastor na internet que ele explica muito bem isso também, ele é sociólogo, fez vários livros, pastor Anderson Silva. Ele tem, né, ele é todo tatuadão, cheio das coisas dele, mas ele explicou, ele deu uma aula para os homens, que ele tem um estudo feito para homens, porque ele bate pesado nos homens, dizendo o seguinte, toda geração que é disfuncional e que o pai é ausente, aí o marido é ausente, a mãe passa a ter, aí tem o filho, começa a tratar o filho como se fosse o elo de amor. Aí, quando o filho quer se desprender nela, ela faz do filho a extensão do marido. Aí o marido não despreende dela, vai ser um filho disfuncional com a próxima família dele. Aí a família dele vai ficar desprotegida, porque a mãe sufocou e a mãe quer dele o que o pai não deu, que é essa atenção e amor masculina, e assim vai gerando esse ciclo. E conosco é assim, eu fiz uma análise na época para estudar, para vir aqui conversar com você, eu cheguei a fazer uma análise de todas as minhas amigas e de pessoas que estão ainda lá. Todas as famílias da geração de pais e mães são disfuncionais. Ou o pai é ausente, ou o pai morreu, ou a mãe teve problema, ou teve doenças graves. Então, essa é uma presa fácil. Então, eu quero dizer para você, ouvinte do canal, veja se a sua família não está vivendo uma situação de desproteção. E é por isso que você ainda está lá nessa seita. E é por isso que você ainda está lá. Porque você não consegue ir para um lugar aonde você vai ter que ser uma pessoa firme e sozinha com Deus. E é por isso que fala daquele versículo, verdadeiros adoradores, por quê? Você não precisa de intermediário para servir a Deus. Nessa hora é que eu te falo, veja se o seu marido não está disfuncional, que igual vocês falam aí, existem muitos casamentos, todos a Igreja Maranata fez, durante toda a minha década de casamento. Todos os casamentos eram disfuncionais. Ou a mulher era demais, por exemplo, no meu caso eu era chamada a mulher que não respeita o marido. A mulher que sabe tudo, que fala tudo, que manda no marido. Da minha irmã também. E das minhas colegas também. E das outras eram mulheres que não querem trabalhar. Mulheres preguiçosas. Então, o que eu estava dizendo para você? Que chegou um momento no Brasil, e aqui na minha cidade, é a cidade em que todas as pessoas foram para os Estados Unidos ganhar dinheiro, a maioria, sabe, nós temos uma grande população aqui. Nos anos 80 até os anos 90, Valadarense para os Estados Unidos era igual água. Aí o que aconteceu? Todas as famílias daqui ficaram desamparadas. Eu era professora na escola. Então nós tínhamos uma sala com 30 alunos. Desses 30 alunos, 25 eram pais que tinham ido embora. Então nós começamos a sofrer as consequências pós-Estados Unidos. Aí depois teve o ano de bacana que no Brasil, aqui em Valadares, começou no Brasil ter dinheiro, o dinheiro, a moeda começou a ser valorizada, esses pais voltaram, não se adaptaram porque não tinham mais profissão, e aí a família foi mais enderrocada ainda. Então, quando a gente lê a Bíblia e entende o contexto que a Bíblia estava, o que é ler? Porque o ser humano, irmãos, ele só consegue entender as coisas de uma forma linear.
O homem foi feito para conhecer, quando ele foi feito, algo linear. Ele só entende alguma coisa do presente quando ele foi no passado, quando ele foi mais um pouquinho, até ele entender o presente. Se não tiver esse formato, você não grava e você não guarda. Como a Bíblia não estava sendo lida e não estava sendo ensinada de uma forma linear, era assim, o culto era, quando eu era jovenzinha, adolescente, chegava lá, tinha uma lição lá. Isso não grava na mente da pessoa, algumas coisas sim, outras não. Então, muitas pessoas naquele momento ficou com essa lacuna. Então, quando você for ensinar para o seu filho, quando você for ensinar para a sua filha, quando você for ensinar para alguém que você está instruindo, ensine de uma forma linear. Mesmo que a Bíblia não tenha tanta cronologia, tenta ter do jeito que está ali, tenta focar nisso. Hoje existe estudo sobre isso. A coisa que mais se estuda hoje é a origem das coisas que estão escritas na Bíblia. Tá? Pode perguntar, eu não sei se tem que parar, ou você vai partir no meio, como que você vai fazer? Lena, agora a gente já passou de 1 hora, já que nós estamos conversando, 1h10 já. E eu queria saber uma coisa, Lena, antes da gente encerrar, né, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Como que vocês saíram da seita Maranata? Foi você primeiro, foi seu marido, os dois juntos? Alguém escreveu uma carta de desligamento? Seu marido chegou a escrever uma carta de desligamento? Vocês se desligaram formalmente? O seu marido escreveu, ele chegou a colocar o seu nome também dos filhos, ou colocou só o nome dele? Porque a cultura da Maranata, algum tempo atrás, era o marido se desligar, ele colocava só o nome dele, né? O resto é invisível lá dentro. Né? Essa parte é uma parte importante. Que vocês enxergaram isso, sim, está na hora da gente sair desse lugar. Aqui não é mais lugar para nós ficarmos. Precisamos tomar uma decisão, chegamos num ponto que não dá mais. Como que foi isso, hein, Lena? Em 2017, meu sobrinho, que estava já fazendo o curso de teologia, veio ao Brasil no final do ano. Sentou conosco à mesa, a gente já estava sabendo de muitas notícias, né? E falou assim: ô tia, agora é a hora que vocês vão ter que procurar a estudar a Bíblia sozinhos e tomar uma decisão, e não tem como mais vocês ficarem nesse lugar. Explicou tudo o que tinha que ser feito, tudo o que estava acontecendo. E aí eu comecei, irmãos, ele sozinho, do nada, num dia assim, a ler, estudar, e comecei a abrir o YouTube, e comecei a ler os pastores, comecei a estudar. A primeira coisa que eu entrei em choque no dia 23 de dezembro de 2017 foi com a questão do inferno. Eu fiquei chocada. Por que que a igreja, esse lugar, não toca no inferno? Não se fala do inferno. Então eu fui assistindo todas as pregações que falavam do inferno. Aí eu falava assim, meu Deus, eu vou para o inferno. Aí quando eu fui estudando, comecei a estudar, até comecei a falar com ele. Aí a gente ia, já não era a mesma coisa mais. Aí eu comecei a ficar mais difícil ainda. Aí quando se pregava lá, que eu tinha lido, que eu tinha estudado, que não era aquilo, chegava do lado de fora, eu despregava tudo que eles pregavam. Aí começaram a mandar eu calar a boca. Até na reunião de senhoras eu falava. E aí eu explicava, eles mandaram, não é assim, é para só transmitir a revelação. E eu falava, gente, não é isso que está escrito aí. Bom, aí a coisa foi tomando uma proporção e o meu marido ainda não tinha sentido, ele não sabia que era assim. Ele falava assim, não, mas e não sei o que, é assim que está acontecendo. Então eu comecei a pegar os dados que vocês entregavam, os dados que eu tinha, os lugares onde eu procurava as provas, tinha as provas também, essas provas sigilosas que eu contei para ele pessoalmente, e tal, e ele foi juntando um determinado dia, em 2019, aí eu já estava desligada, assim, entre aspas, mas eu frequentava porque eu precisava obedecer, né, vamos dizer assim. E aí ele chegou, aí eu falei com ele assim, então, nós temos que tomar uma posição agora. Aí ele falou assim, então vamos tomar. Então ele chegou para conversar com o pastor, muito amoroso, o pastor daqui e tudo, e falou com ele assim, na minha casa não entra mais satélite,
Na minha casa não entra mais nenhuma coisa vinda de nenhuma dessas teorias. O meu marido ainda não tinha noção de nenhum de teologia, mas ele conhece muito a Bíblia. E quando ele começou a pregar no púlpito coisas que eram da Bíblia, eles começaram a tirar ele de lá, ou dizer que ele estava falando coisas que não precisava. Ele começou a entrar, ele começava a gaguejar. Ele não ia pregar, ele começava a gaguejar, porque ele não estava sabendo mais, ele não se conformava mais com aquilo. Aí ele pegou e falou assim, então, vamos falar. Aí ele chamou o pastor, falou que não estaria mais e que ele não aceitaria mais aquela forma, como que ele ia falar para o filho dele ser honesto, sendo que ele ia criar o filho dele na honestidade, sendo que o lugar onde ele estava não existia honestidade. Enfim, fomos, aí, irmãos, quero falar um aspecto aqui sobre os homens da igreja, dessa igreja aí. Os homens, o que acontece com a teoria issemita? A teoria issemita, ela faz o seguinte, ela pega os homens de lá, colocam eles numa posição de subserviência a uma voz que vem de fora. Aí eles obedecem esse mando. Aí as mulheres tomam conta da casa porque as mulheres não conseguem, que a casa fica bagunçada, desamparada, que é o que vocês mais falam. Só que a mulher só podia coordenar a casa naquilo que era serviço. Quando chegava lá na porta da igreja, havia um choque de informações com aquilo que os homens tinham como liderança e aquilo que as mulheres estavam vivendo. Foi a derrocada dessa igreja, porque eles tiraram a potência masculina desses homens, que os nossos homens dissemitas, eles foram castrados, aqueles que não saíram antes, eles foram castrados no sentido de decisão, de tomar as rédeas do seu lar. Por isso que os homens lá não tomam conta da sua casa. Porque um homem que não toma conta da sua casa e vai servir a um determinado pessoa, instituição, ele deixa aquilo à debanda, à deriva. Quando ele vem querer botar a banca em cima da mulher, ele não tem autoridade mais. Então, meu marido saiu com essa consequência de que eu não sei que decisão tomar, eu não sei o que fazer, Aí eu falei, vamos sentar a cabeça no lugar, vamos olhar direitinho. Ele foi tomando conhecimento de todas as coisas que vocês publicaram e que outras pessoas e tal, e de lugares com mais detalhes, Cavaleiro Veloz, livros, etc. Ele é muito estudioso. Enfim, e agora? Eu vou fazer a carta, porque ele só comunicou. E aí um pastor daqui do presbitério aqui chegou e falou com ele assim, tem alguma coisa que a gente pode fazer por você? Alguma coisa que a gente pode retratar? Você quer alguma ajuda? Você está precisando? Não, agora vocês não precisam me retratar de nada, eu não preciso de nada, eu quero simplesmente tocar a minha vida para frente. Aí meu marido teve uma crise de fé, que a gente chama, né? Que essa crise de fé foi saber por que Deus deixou ele passar por isso. 39 anos de não proclamar o verdadeiro evangelho e perder a sua vida. Então ele perdeu vários empregos, ele perdeu várias propostas, ele perdeu viagens, ele chegou até ir à África, em Angola, a serviço, como implantar um sistema lá. Lá ele ficou lá na igreja lá, plantou igrejas lá, depois veio embora. Mas ficou uma sequela de desamparo, assim, ele se sentiu assim meio que e aí eu que tive que ser, irmã Roseli, eu que tive que ser assim, um amparo, entre aspas, para ele, e ele foi assumir as rédeas da casa, outras coisas, e a vida espiritual, eu fui buscar como ajudar meu filho, ajudar minha filha. Meu filho saiu da igreja, não quis voltar mais, e ele teve algumas coisas dessas que tristes de não querer mais, né? A gente perdeu a alegria. E passei um processo muito difícil. E uma coisa muito importante que eu não poderia deixar de falar. Em 2022, a gente já não estava mais, em 21 de março de 2022, 21 de março, nós sofremos um acidente e nós perdemos, o Zé machucou, eu quebrei 4 costelas, escápula, e a minha filha bateu a cabeça e levou 97 pontos na cabeça, então eu pensei que a minha filha tinha ido
ia sofrer sequelas, porque foi um sangramento terrível. Fui acudida, fui para o hospital, a família dele também já estava lá envolvida com a gente e tal. Vim para casa, aí daí 2 dias estava na estrada, o cara dormiu no volante e bateu de frente para a gente. Saiu da pista dele e veio. Nesse meio tempo, adivinha o que eu recebi? Coisas no Instagram, coisas no meu WhatsApp, de que agora eu pudesse parar de falar mal, para eu saber que Deus estava me falando alguma coisa. Então, esse acidente, ver a minha filha falando, andando e conversando, e Deus operando na vida dela, ela é uma bênção. Canta, ora, evangeliza, toca, vai para tudo quanto é lugar, faz o que eu fiz na idade dela. É uma vitória muito grande, irmãos. Então, você que está aí ainda com medo de acontecer alguma coisa com você, aconteceu, viu? Aconteceu comigo. Aconteceu um acidente na minha família, nós sofremos, nós sentimos dores, eu sinto dores até hoje e tudo, mas estamos firmes e fortes, presentes na presença de Deus. Estamos hoje na Igreja Batista, nós frequentamos um tempo, irmã Roseli. A minha saída foi assim, saímos e ficamos desnorteados um pouco, e eu ficava procurando igrejas, e não conseguia achar uma igreja, porque minha alma estava muito dolorida, e meu marido desanimado, meu filho também, minha filha precisando de socorro. E antes desse acidente, eu fui para algumas igrejas renovadas, aí eu fui para a igreja tradicional, não aguentei, fui na igreja, aí o pastor Nicodemos esteve aqui na minha cidade, o pastor Paulo Júnior esteve aqui, nós conversamos, assim, eu assisti a palestra deles e tudo, e aí eu fui procurar uma igreja, achei uma igreja, só que muito longe da minha casa. Depois nós perdemos o carro naquela crise que teve no Brasil de carro, depois na pandemia, né, depois da pandemia, daqueles problemas dos chips, os carros cresceram muito, nós guardamos o que nós ganhamos de seguro e ficamos quietos, e fomos frequentar, aí procurando, eu não achava nada, ninguém. Minha filha estava numa igreja, não se adaptava e tal, aí fomos para a igreja que se abriu depois com aquele outro nome. Foi muito bom rever os irmãos ali, com vontade de crescer e tudo, mas não deu certo, mas porque era longe da minha casa, e também estava cheio de ovelhas machucadas, e ovelha machucada machucando, encostando uma nas outras, sem nenhum amparo, sedentas. Então, por fim, em fevereiro desse ano, quando eu tive uma estafa em janeiro, de muito grande, e eu fui muito cansada, minha mãe muito doente, eu fui procurar uma igreja perto da minha casa, 2 quadras da minha casa, que é a Igreja Batista Tradicional, de onde eu era quando eu era pequena. E lá nós ficamos, meu marido também está lá, gostando muito, é pertinho da minha casa, eu levo 3 a 4 minutos para chegar. Estamos ali, a minha filha já fica ali, toca, serve ali, mas ela está frequentando a Igreja Batista do Centro, onde tem um trabalho separado só para adolescentes da idade dela. Então, eles vêm, busca, leva, traz, dá assistência, cuida, tem líderes, tem pastores, mas ela serve aqui e vai lá atender, ser alimentada. Este é o nosso parecer para você. Estamos caminhando dia após dia, e não pense que as coisas melhoraram, dizer assim, tudo ficou mil maravilhas. Não, gente, porque quando a escama desce dos seus olhos, aí que você vê a realidade da sua vida. Antes existia uma escama, você viu os problemas com uma nuvem, vai resolver. Quando se tira a escama, os problemas ficam vivos, aí agora você vai tentar resolver um por um. E lendo Bíblia, estudando Bíblia. Então, hoje, né, que eu tenho vergonha de dizer isso, sou uma fiel amante estudadora da Palavra de Deus, dia e noite, sem parar, quando posso, quando não posso. Se eu não puder estudar durante o dia, minhas aulas eu estudo de madrugada, dizendo que... Aí, por que eu demorei tanto vir aqui ao canal? Porque, irmã Roseli, eu moro numa cidade em que eu sou muito conhecida, e eu recebi muita retaliação quando eu saí. A carta que eu escrevi foi amorosa, depois eu até mando para vocês a carta, dizendo que eu estava alegre, feliz por ter passado tanto tempo com aqueles amados irmãos queridos, mas naquele momento nós estaríamos andando, percorrendo um outro caminho que não era junto com eles, mas que agradecia o tempo que passamos juntos de maravilhas e bênçãos, e que desejei
todo o amor e carinho, e que as recordações alegres estariam firmes nos nossos corações até encontrarmos na eternidade. E quem Mesmo assinou assim, a carta? Quem assinou a carta? Quem assinou a carta? Ele não teve condições, porque ele teve Covid. Nessa época ele ficou 15 dias sem falar, o Covid atacou a fala. Eu escrevi, posso colocar? Ele falou, pode. Aí coloquei, transmiti a nossa família, agradece o tempo que servimos, estamos e mandamos. E depois disso nunca mais fomos. Aí essa semana morreu um marido de uma amiga minha, que nós trabalhamos juntos num salão, que é de lá. Foi a primeira vez que eu voltei lá na porta, entrei, quando começou os primeiros louvores, daí a pouco eu dei um jeito de ir embora, porque realmente eu não consigo ainda lidar com isso. Acho muito difícil, muito triste, me lembra coisas ruins, e aí eu saí. Mas, enfim, é isso, gente, sobrevivam a vida de Deus, você e Deus, você buscar a Deus. Procura um lugar são para você servir, um lugar são de igreja estruturadas, que tenham condições de te sarar, no sentido de amparo psíquico e de amparo amoroso, porque o espiritual Deus vai preencher. Todas as pessoas que saem da Maranata, irmã, todas, sem exceção, elas estão precisando de acolhimento. E as igrejas também tradicionais, as igrejas renovadas, precisam também entender como acolher essas pessoas que saíram das igrejas CCB, Testemunho de Jeová, Adventista, Igreja ICM, e etc. Mormons, Igreja de Santo Sérgio, e eles precisam saber, sabe o que a gente precisa? De amor e acolhimento, ser ouvido. Então eu demorei para vir aqui, hoje eu tenho essa segurança de falar sem medo, porque eu fiquei de contratos que eu tinha serem desfeitos, porque eu tinha saído. É tanto que hoje nenhuma noiva que casa lá, casa comigo mais. Então, assim, eu fiquei com muito... E a gente passando um problema financeiro no sentido de diminuição por causa do Covid, você imagina bem, você tem um estabelecimento com funcionário, com tudo, fechar aquilo e você ter que pagar e fomos indo e o medo era esse, de não ter argumento suficiente para se deparar com essas pessoas. Bom, hoje a gente está com a cabeça erguida, consegue chamar, consegue conversar, consegue falar. E existe muita gente lá que está assim, por não conhecer a palavra, mas porque não sabem nem como procurar. Helena, afinal, então, a vida fora da Maranata? Eu vou contar um negócio muito rápido aqui que eu tô com medo da hora. Gente, desculpa, perdão mesmo, de coração. O meu marido, a primeira vez, teve um dia, irmão, que nós estávamos no supermercado, 8h35 da noite, comendo uma pizza, num supermercado que tem uma pizza deliciosa. O meu marido olhou para o copo e olhou para a pizza, e sem querer ele olhou para o relógio, ele falou assim, eu não lembro nunca que eu fiz isso, esse horário, estar comendo à noite uma pizza com você, depois de ter feito uma compra à noite, e com minha filha, que elas gostam de comida japonesa. Ele ficou, irmã Roseli, uns 15 minutos mudo, respirando, suspirando, que ele não sabia o que era isso. É isso, irmãos. Ter liberdade, você visitar os nossos irmãos das outras igrejas. Aí o que eu fiz? Eu fui fazendo assim, eu fui indo nas igrejas dos meus amigos, revendo essas pessoas, abraçando, e revendo pessoas da minha infância que eu não via internet, via igreja, via tudo. Hoje posso, hoje coloco onde eu estou, o que eu estou cantando, o que eu estou fazendo. E as pessoas estão lá vendo. Os da ICM estão lá vendo, doidos para também passar por isso. Você tem um aniversário numa igreja, nosso grupo, que era também da igreja, está lá naquela igreja, nós vamos lá cantar com eles. Aí tem um aniversário da outra batida, da outra presbiteriana, vai todo mundo lá cantar com eles, tem muita gente. As igrejas realmente estão vazias, é verdade. Aqui, apesar de chegar muito tarde as coisas, as pessoas aqui começaram a estudar, são esclarecidas, Valadares é um povo agora bem amadurecido, e eles estão vendo. E só mesmo quem tem benefícios ali
e por aquela história da palavra experiência, que eu cortei ela da minha vida, tá, irmãos? Essa palavra não existe. Inclusive, o dia que o pastor Saulo quiser que eu mostre para ele que não existe nenhuma página, nenhum versículo da Bíblia, em nenhuma passagem a palavra experiência, que esse processo de empirismo, quem colocou foi a ciência. Eles usam isso para domesticar, entorpecer as pessoas. Amém. Lena, eu quero agradecer você e dizer que foi uma bênção a nossa conversa, e desde o início, e foi uma bênção, e eu agradeço muito, porque a sua história, viu, Lena, pode ser a história de muitas outras. Então, eu quero até deixar aqui em aberto, aqui, se alguma irmã quiser deixar seu testemunho, conversar aqui com a gente, como nós conversamos de uma forma foi bem informal mesmo, foi bem tranquilo, né? Mas isso ajuda muitas pessoas. A gente acha que é só uma conversa, tal, mas a gente sabe que, no fundo, a gente consegue ajudar as pessoas a se libertar desse lugar. Como nós falamos, a vida, né, Helena? A vida. Aí é que existe vida, viu, irmão? Irmã, é aí que você vai viver, você vai poder sair com seu filho, com seu esposo, que você vai poder ir e vir, ter liberdade de ver as coisas. Meu Deus, é maravilhoso. Eu quero agradecer essa oportunidade maravilhosa. Pena que eu não fiz antes, mas tudo é no momento certo. Vocês estão sempre abertos para nos ouvir. Não queremos aqui denegrir ninguém, nem nada, e é isso que o canal propõe. E prestem bem atenção. A vida maravilhosa com os seus filhos, você conhecer, poder passar um tempo com eles. Meu filho eu quase não passei, a minha filha eu estou dedicando, e agora eu dedico a esse meu filho de 20 anos. Fico com ele, escuto o que ele tem para dizer. Isso é muito bom, isso é vida, irmãos. Ler a palavra e aquilo abrir de uma forma o seu horizonte. E tem muita coisa, irmão, que eu ainda não deu tempo de contar. Mas no momento a gente vai voltar aqui, a hora que você quiser. E se eu marcar, nada. Meu marido falou assim, Lena, você não acha que, né, tal processo... Aqui, estou confiada na palavra da irmã Roseli, do pastor Saulo. E é isso, o medo ainda paira na mente das pessoas. Mas, em mim, não mais. Amém. Lena, obrigada. Eu vou deixar já aberto o convite para o seu marido, aí se ele quiser fazer uma live também com o Solo. Sim. Depois nós vamos voltar também, viu? Eu vou te importunar um pouco. Pode, à vontade, à vontade, à vontade. Agora já tem seu contato, ficou mais fácil. Amém. Muito obrigada por tudo. Até a próxima. Graças a todos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Para vocês também.